sabe, mas em 4 anos eu já publiquei mais de 750 vídeos gratuitos com dicas para tatuadores lá no meu canal do YouTube. Eu fiz questão de documentar toda a minha trajetória, desde aprendiz até tatuador profissional, dividindo minha experiência, compartilhando com o público. Porém, como foram muitos vídeos postados ao longo desses 4 anos, eu percebo que hoje muitos tatuadores acabaram não vendo alguns vídeos que são essenciais. Eu sinto que muitos desses vídeos ficaram para trás e muitas pessoas acabam não encontrando o vídeo certo para resolver o seu problema no meio de tanta informação, no meio de tantos vídeos. E aí eu comecei a ficar um pouco frustrado por isso, porque eu sei que eu já tenho muito material e eu sei que esse material tá lá disponível para todo mundo, mas nem todo mundo que precisa dele acaba encontrando, fazendo a busca. Pensei numa solução que eu acho que vai ser muito interessante para você, tatuador. Olha só, eu preparei uma... Antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, você vê que eu tô ali dispondo, né, a foto que eu peguei de referência, que é muito interessante, muito exótica pelo cabelo, principalmente, né, da personagem. Eu tô dispondo na área que eu marquei ali, que seria uma lateral da perna, né, dessa criação. Então, um espaço vertical que eu tracei ali a borda, o contorno, para eu ter uma noção, né, do formato e como que eu precisava encaixar os elementos da minha composição nesse formato. Eu comecei com ela mais ampliada, como se fosse dar um crop maior no rosto, e eu acabei depois, com o tempo, diminuindo um pouco. Você vai ver que eu vou diminuir um pouco, né, ao longo da criação, a escala, para mostrar um pouco mais do cabelo, porque é um elemento muito interessante dessa referência que eu quis aproveitar, essa questão dos cachos e do volume, que é na lateral da cabeça, e por isso precisa, né, estar inserido nesse espaço vertical um pouquinho melhor ali, né? Mas primeiro eu estou fazendo a transposição, né, da estrutura base da anatomia do rosto ali, ao mesmo tempo em que eu já venho fazendo uma estilização. Então, mesmo com essa ferramenta ali de rascunho, ainda não sendo a arte final, você vê, né, que eu tento captar, né, o formato da anatomia, já dando uma estilizada para o meu traço e para a linguagem da estética, né, que eu trabalho, que é inspirada no estilo neotradicional. Então, aquelas estilizações, né, da geografia ali, né, marcando as áreas de volume, as áreas de luz, né, e exagerando esse contraste ali através da marcação das linhas, para deixar como se fosse um mapa mesmo dessas sombras e luzes, que depois vai vir com o efeito, né, do colorido e tudo mais, dando uma diferenciação. Como sempre, você vai ver que eu fiz essas marcações num outro layer, né, com uma opacidade menor, ou seja, mais transparente, para dar essa diferença, elas ficarem mais clarinhas ali. E eu fiz uma brincadeira que eu achei interessante, né, ali na boca da personagem, como uma boneca ventríloca, né? A ideia que eu tinha para esse projeto era... Eu tinha feito um outro projeto de uma Android, né, recentemente, e aí eu queria fazer um autoral nessa pegada, assim, só que sem ser uma coisa muito futurística. A minha ideia era como se ela fosse uma boneca mesmo, tipo uma manequim meio Android, mas com essa vibe, por isso eu fiz essa boca, né, meio ventríloca, com essa vibe mais de manequim mesmo, como se ela fosse, né, uma boneca, uma coisa, e até pelos cachos, pela estética do cabelo, né, com esses cachos volumosos, que parece meio que um cabelo de boneca. A ideia era justamente ir para esse lado, fazer, né, como se fosse uma boneca meio robótica, né, meio futurística, mas com essa vibe meio retrô misturada, com essa vibe meio vintage. Então foi bem divertido trabalhar, né, no volume desses cachos. Eu tive que ir e vir bastante para encontrar, né, um formato que cada um deles ficasse harmônico, em que explicasse bem a variação de volume, né, a sobreposição deles, né, uns sobre os outros. Então você vê que em algumas áreas eu uso as linhas mais fechadinhas ali perto da raiz, que é para dar a impressão, né, de uma profundidade desse cabelo mais texturizado. E aí com os cachos onde tem as partes mais abertas, eu deixo, né, uma variedade menor de linhas para enfatizar esse volume, como se fosse acompanhando
a variação de espessura e, né, enfatizando sempre o formato cilíndrico, o formato tridimensional, que fica muito mais claro porque tem essa parte de baixo deles ali, a mostra, né, e dá para ver que ele tem, né, um plano de cima, né, o plano, né, que sobe, e o plano de baixo, como se fosse a base deles, e aí na hora de colorir também vai dar um pouco dessa diferença ali através do uso dos tons, né? E aí por fim, ali na parte do pescoço, na parte do colo, né, você vê que eu tenho a minha tatuagem ali do lado, uma outra tatuagem que eu tenho um efeito de vidro ali no pescoço, e eu queria fazer uma estética que não fosse aquela, mas que conversasse, ou seja, que usar a área do pescoço e do colo ali para aplicar algum tipo de textura, alguma coisa um pouco mais abstrata, puxando para esses elementos de psicodelia, né, e de futurismo meio retrô, né? Então, seguindo essa ideia de futurismo meio retrô, eu pensei em fazer uma coisa que remetessem a circuitos de uma forma bem anos 90, assim, naqueles circuitões, tipo aquelas placas largas, né, meio esverdeadas com aqueles circuitos dourados ou coloridos. Então a minha ideia inicial foi fazer aquelas formas geométricas ali que futuramente você vai ver que na hora do acabamento eu vou vir, né, trabalhando as cores e tal para parecer um circuito de uma placa de computador ou algo do tipo, né? Então aí eu já tô começando a trabalhar na cor. Você vê que eu fiz linhas mais largas, travei a opacidade delas e joguei uma cor, né? No momento que você trava a opacidade dessas áreas, você consegue vir trabalhando cor, volume, sombreado e tudo mais, sem vazar, né? Sem atravessar muito entre uma área e outra. Então por isso que eu venho primeiro fazendo cores chapadas, ou seja, essa cor ali que eu já joguei de verde no fundo do pescoço, essas formas ali do fundo, e agora você vai ver que eu faço o mesmo no cabelo e no final eu vou fazer a mesma coisa na face, ou seja, preencher primeiro com essas grandes áreas de cor, né, para eu já ter um mapa de cada uma dessa área, e cada uma dessa cor está numa camada, num layer diferente. Com isso eu consigo travar a opacidade dessa camada e vir depois trabalhando, né, nos degradês e criando algumas sensações de volumes. Então agora eu estou aplicando 2 tons, né, na pele, já para enfatizar essa variação de sombreado, ou seja, de volumes ali da geografia do rosto, como eu tinha feito de acordo com as linhas que eu marquei, né, de acordo com as linhas de estudo. E aí a partir daí eu consigo vir dando uma sensação maior de profundidade. Eu fiz o olho e a boca dela nas mesmas cores do cabelo para dar uma combinada, né, como se ela tivesse com uma maquiagem meio nessa cor de gelo, assim, né, esse branco azulado, esse cinza azulado, né, e eu ainda vou dar uma boa variada nos estudos de cores desse trabalho, assim, até achar a escala que me interessou mais. Então eu sabia que mais ou menos uma proporção de valores ali, que eu queria o cabelo mais claro, que eu queria tudo de alguma forma meio verde ou meio azulado, ou meio turquesa, mas até encontrar o tom final deu uma certa variada. Então você vai ver que eu trabalhei muito com esverdeados, né, verde água e verdes mais escuros ali, né, azulados na parte do circuito, mais que no resultado final eu acabei puxando mais para os azulados depois que eu tive a arte aí pronta. Então agora eu estou esculpindo mais delicadamente os sombreados da face ali a partir do que eu já tinha mapeado desses volumes de cor. E aí você vê que na face eu joguei um terceiro tom que é meio lilás para fazer uma sombra um pouco mais fria, né, como se fosse uma parte de maior sombra mesmo, que só em algumas partes nas laterais da bochecha e ali nas cavidades do rosto onde tem maior profundidade, né. Então, agora sim eu tô fazendo os acabamentos finais. Você viu que eu joguei uns pontinhos de branco, uns brilhinhos e tudo mais, e tô só terminando de puxar esses volumes e essas sombras até ficar com um contraste um pouco mais definido, dar algum tipo de trabalho volumétrico ali em algumas dessas partes para chegar no resultado final, né, para finalmente chegar, né, no trabalho acabado, né, finalizado, e aí aplicar aquela variação de estudos de cores que é bem rápido, na verdade, só rodar a matiz da cor, né. E a última coisa que eu fiz foi esses espiralados ali na bochecha, né, que eu achei que era interessante dar um elemento bem caricato e bem exagerado em contraste,
né, com o rosto mais trabalhado, e agora você vê que eu tô variando ali as cores até achar mais ou menos o tom final que eu escolhi para esse desenho, que foi esse azul mais escuro, menos esverdeado ali, porque eu achei que tava tudo muito verde, e de repente ali esse azul com esse amarelo dava um contraste bem interessante. Então esse é o resultado final de mais um desenho e fala. Espero que você tenha curtido essa criação, e se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal se você estiver chegando agora. São 5 vídeos por semana, tem bastante coisa, então marca no sininho para você não perder nenhuma notificação, beleza? Até o próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.